E nós estamos de volta com o Show Business. A varejista Telianorte Tumeleiro e as marcas Brasilite e Quartzolite, que é de argamassas e rejuntos, fazem parte de uma gigante francesa chamada Saint-Gobain, que é uma fabricante de materiais de construção presente em 76 países. No Brasil, além dessas marcas que eu falei, a empresa possui 10 unidades de negócios para os mercados de construção, indústria e mobilidade. Ao todo, por aqui, são 58 fábricas, 52 centros de distribuição, 3 mineradoras e 79 lojas. E o comandante de toda a operação da Saint-Gobain no Brasil e na América Latina é um espanhol, é o espanhol Javier Gimeno. Javier Gimeno é o nosso convidado de hoje no Show Business. Brigadíssimo pela presença aqui no programa, aqui nos nossos estúdios. Javier, você desembarcou no Brasil em 2021, não faz muito tempo, e você veio de Xangai, na China, depois de um período aí de 11 anos à frente da companhia na Ásia. Qual foi a sua reação quando você soube, pelas suas lideranças, que você ia parar no Brasil? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de participar neste programa tão prestigioso. A reação que eu tive foi uma reação de satisfação, porque a minha missão aqui na América Latina é uma missão cheia de conteúdo. Tá? Estamos aqui para acelerar o crescimento da Saint-Gobain no continente americano, estamos aqui para acelerar o processo de transição da indústria da construção civil, estamos aqui para reforçar a posição de líder da Saint-Gobain no campo da construção leve e sustentável. Então, a minha reação foi muito positiva. Eu ficava muito feliz na Ásia. Eu morei 11 anos na Ásia e foram anos espetaculares na minha vida. Mas eu acho que na vida você tem que mudar. Você não pode ficar fazendo a mesma coisa ano após ano. Nesse momento da minha vida, eu estava procurando uma mudança. Essa mudança veio quando a empresa, o meu chefe, o CEO da Saint-Gobain, fez a proposta de eu vir para cá. Eu fiquei bem contente e as expectativas que eu tinha foram confirmadas completamente, porque eu fico muito feliz aqui no Brasil, fico muito contente de liderar essa missão que acabei de falar. Agora, você chegou em 2021, no meio de uma pandemia, claro, uma pandemia global e um período que, ao contrário da maior parte dos negócios no mundo, foi benéfico para vocês, principalmente porque as pessoas trancafiadas em casa, elas decidiram reformar as suas casas. Passado esse momento das pessoas trancafiadas, passado da pandemia, como é que está o negócio de vocês hoje? Como você falou, o ano 2021 foi um ano de ouro para a Saint-Gobain no Brasil. Foi histórico? Foi histórico. Tivemos um crescimento de quase de 40%, uma rentabilidade ótima, uma expansão formidável. E como você falou, uma razão importante dessa explosão positiva foi que as pessoas ficando nas suas casas por causa da pandemia, perceberam que era o momento de aprimorar as suas casas, de levar para suas casas padrões de conforto, de bem-estar, de sustentabilidade melhores do que eles ficavam acostumados. Então, os investimentos dos brasileiros nas reformas, na renovação das suas casas foi muito importante. Isso explica por que tivemos esse ano tão espetacular. Agora, os negócios estão em um período eu diria, de estagnação, de crescimento plano. Por quê? Porque essa explosão da demanda está sofrendo um refluxo. Tivemos uma antecipação da demanda que precisa agora ser equilibrada.
Mas mesmo assim, a Saint-Gobain sigue crescendo. É verdade que alguns de nossos negócios estão sofrendo particularmente. É o caso do varejo. O varejo de materiais de construções, não somente Saint-Gobain, mas todo o setor, está sofrendo muito. Mas nossos negócios industriais, a Quartzolite, a Security, a Norton, a Techbond, estão crescendo com um ritmo bem interessante. A Saint-Gobain sigue crescendo, sigue sendo uma unidade muito rentável e o país Brasil é um dos países mais importantes eu ia perguntar, porque no universo Saint-Gobain. Na apresentação eu falei que a empresa globalmente são 76 países em que ela está. O Brasil hoje representa o quê? Globalmente. O Brasil hoje é o país número 3 da Saint-Gobain. Em primeiro e segundo? Primeiro é a França. Primeiro é a França. Segundo são os Estados Unidos. Sim. E terceiro é o Brasil. Tá. A presença da Saint-Gobain no Brasil é muito longeva. Nós chegamos no Brasil na década dos anos 30 do século passado. Temos uma presença muito forte, que você já comentou na introdução, e somos uma empresa muito brasileira, com marcas brasileiras, com equipes brasileiros muito descentralizados. A maior parte de nossas equipes executivas são brasileiras, pessoas que conhecem intimamente a realidade do mercado brasileiro. E essa conexão forte entre a empresa e o Brasil, e também o potencial do Brasil, porque o Brasil é um país enorme, cheio de oportunidades, que fez da Saint-Gobain do Brasil o terceiro país no universo Saint-Gobain. Agora, não foi um choque, Javier? Você que passou, você está há 30 anos, há mais de 30 anos? 33. 33 anos na mesma empresa, começou na Espanha, foi para a França e passou por variados países através da mesma empresa. Não foi um choque chegar no Brasil com uma realidade bem diferente, né, do que você geria a empresa? A minha pergunta é basicamente o seguinte: como é que é ser CEO na Ásia, não vou nem perguntar da Europa, tá? Mas na Ásia e ser CEO no Brasil? É muito diferente, como você falou, mas eu acho que para você poder ser um CEO global, você precisa de ter essa capacidade de adaptação, essa capacidade de ser maleável. É importante de se adaptar às diferentes culturas, às diferentes realidades, às diferentes formas de trabalho. Quando nós falamos de Ásia, falamos de uma realidade que não é monolítica. Os chineses são muito diferentes dos japoneses, os japoneses são muito diferentes dos indonésios. Então eu já ficava acostumado a essa necessidade de adaptação permanente na forma de dirigir as equipes, da forma de fazer as decisões, da forma de implementar as decisões. Eu acho que a América Latina tem uma grande diversidade, mas tem elementos comuns mais sólidos, mais robustos dos elementos comuns nos países da Ásia. Temos línguas que ficam muito próximas, temos valores que ficam muito próximos, temos formas de entender a vida que ficam muito semelhantes. Nesse sentido, para mim, dirigir o negócio na América Latina é mais fácil, também porque eu sou espanhol. Eu tenho uma proximidade natural com a América Latina, com a cultura latino-americana. De fato, eu precisei de uma integração quando eu fui para a Ásia. Precisei de adaptar o meu comportamento, a minha forma de trabalhar. Quando eu vim para o Brasil, eu tive a sensação que era muito fácil, que eu estava em um ambiente muito familiar, muito natural para mim. Que as pessoas são acolhedoras, é isso? São muito acolhedoras. Bem diferente quando você chegou, por exemplo, em Xangai, eu imagino. Sim, é diferente. O brasileiro é acolhedor, é empático, é trabalhador. Você é capaz de criar uma conexão sentimental que vai além do relacionamento profissional. Eu tenho a sensação de ter criado uma conexão de lealdade recíproca entre nós, entre os colaboradores da empresa, entre os membros da equipe. Essa é uma sensação muito única que não percebi em muitos dos países onde trabalhei antes. E você está falando de um batalhão de gente, né? Porque só no Brasil vocês têm 13 mil
profissionais. Sim. Na América Latina são quantos? 23 mil. 23 mil. Agora, saindo dos colaboradores, dos profissionais, que são aos milhares, o consumidor, qual que é a maior demanda, a maior diferença, talvez, entre um consumidor europeu, asiático, né, o chinês mesmo, porque você nos últimos tempos passou mais de uma década ali, e o brasileiro? Bom, como já falei, você não pode falar de um consumidor asiático. Deveria falar de um consumidor japonês, de um consumidor chinês, etc, etc. E dentro do Brasil, você também tem uma grande diversidade de consumidores. Mas eu deveria fazer uma análise simples. Eu diria que os critérios de decisão de compra do consumidor brasileiro são muito diferentes dos critérios de decisão de compra de um consumidor chinês. Aqui, por exemplo, de forma gradativamente mais importante, o critério da sustentabilidade é muito importante. O critério da inovação é muito importante. O critério da qualidade é muito importante. O critério da marca, da confiança da marca é muito importante. Aqui existe uma conexão de lealdade também com a marca. Você compra Quartzolite porque você fica comprando Quartzolite desde há 40 anos e o seu pai já comprou Quartzolite. Esses elementos existem, mas têm uma intensidade muito menor na China. Na China, o critério de compra fundamental é o preço. É o preço? O preço é importante também no Brasil, mas os outros elementos eu acho que tem uma importância ainda maior. E o que eu percebo também é uma evolução muito positiva, porque o consumidor brasileiro fica mais e mais exigente. E para ele, os elementos com relação à sustentabilidade, os elementos com relação à responsabilidade social das empresas, os elementos com relação à inovação, são elementos fundamentais para escolher comprar uma marca ou outra. Nesse sentido, o modelo de negócio da Saint-Gobain fica muito bem conectado com as necessidades do consumidor brasileiro. A gente fala, e evidentemente eu apresentei, e a primeira marca que eu falei foi a Telha Norte, porque a Telha Norte é muito conhecida. Mas ela hoje representa quanto? Aqui no Brasil mesmo, os negócios todos da Saint-Gobain? É relativamente pequenino, estamos falando de apenas 10%, 10% de nossa receita. Qual que é o maior negócio de vocês? Isso é o negócio do vidro. Do vidro? Do vidro. Tanto vidro para a construção civil, quanto vidro para o mercado automotivo. Se você olha os vidros do seu carro, você vai ver, muito provavelmente, Saint-Gobain Security. É um produto Saint-Gobain. Um de cada 2 carros fabricados no Brasil tem vidros produzidos pela Saint-Gobain aqui em Brasil. É muito relevante esse dado. E como é que está o setor automotivo brasileiro? Está indo melhor. Está indo melhor. Eu falo isso porque a gente recebe aqui, já recebemos, desde o início dessa nova versão do Show Business, a gente já recebeu 3 presidentes do setor automotivo e é bom ver um grande fornecedor, né? Por isso que eu quero ouvi-lo. Está indo melhor. Eu acho que estamos iniciando um período de inflexão. Durante os últimos 3 anos, a demanda, a compra de carros ficou bastante abaixo das expectativas, por causa provavelmente do preço do dinheiro. O preço do crédito no Brasil ficou muito caro, com taxas de interesse real muito elevadas. Isso teve um impacto enorme na compra dos carros. Agora, com a movimentação favorável para a redução de taxas de juros, é também uma melhoria bastante evidente, ainda inicial, mas eu acho que vai ser cada vez mais sólida da economia brasileira. Eu fico otimista. E quando eu vejo as estimativas das montadoras no Brasil, eles estão falando de um crescimento relativamente importante para o ano que vem. Agora, vamos falar de projeção de vocês. O grupo vai crescer esse ano no Brasil? Vai crescer. Tem uma projeção já? Estamos crescendo ao redor de 5%, o que é um crescimento bem importante, porque, como já comentamos antes, estamos vindo de anos de crescimento espetacular. Sim. Então você tem em 2021, 40% exato, é muito relevante. Manter esse nível de crescimento é muito difícil, porque
como já comentei em outros encontros com colegas de você, o problema dos últimos 2 anos, após essa explosão que já falamos, foi uma queda dos volumes de venda. Essa queda dos volumes de venda foi compensada por uma gama de produtos mais rica, foi compensada também por certas aquisições de novas empresas que incorporamos para o universo Saint-Gobain no Brasil e também, infelizmente, por os aumentos dos preços de venda, porque, como você sabe, nos últimos 2 anos tivemos um ambiente inflacionário muito forte. Uma parte dessa inflação foi digerida pela Saint-Gobain, mas outra parte teve que ser passada para os clientes finais. O que a gente está falando, né? Você falou da dificuldade que o varejo passa no Brasil, e essa é uma realidade mesmo, e a gente está falando de muita loja física, né? Quando a gente fala da Telha Norte, a gente lembra, nós que estamos em São Paulo, eu lembro de algumas pela cidade, né? Agora vamos falar do digital. O que o digital representa para vocês? O digital é um elemento fundamental para a Saint-Gobain. Eu acho que é um elemento de diferenciação muito forte com relação a nossos concorrentes. E o digital não é somente a parte de interação com os clientes finais. O digital tem que ficar presente em todos os campos da empresa, nas compras, na produção, nas finanças e, com certeza, também na parte de interação com os clientes, seja a logística, seja a parte comercial. Estamos caminhando, mas ainda o potencial é enorme. É enorme, mas, enorme. Por exemplo, os clientes de vocês ainda é muito fundamental eles irem na loja, verem um produto. Com certeza, mas o cliente o que faz cada vez mais, ele vai se informar na internet, nas diferentes ferramentas de informação, vai procurar informação com relação aos produtos, vai procurar informação com relação aos preços e após isso, esse trabalho de preparação, ele vai ir fisicamente na loja e vai decidir se compra ou não compra. Uma parte ainda pequenina é comprado online, mas é bastante pequena. Nosso objetivo é de aumentar essa parte, mas como você falou, as pessoas finalmente, sobretudo quando falamos de investimentos importantes para a própria casa, eles querem ver, querem tocar, quer sentir que o que estão comprando exatamente é o que eles precisam. Vocês tiveram muito problema com o estoque? Eu faço essa pergunta porque muitas varejistas brasileiras, depois desse boom da pandemia, né, voltando a falar, a maior parte dos negócios do mundo sofreram muito, como companhias aéreas, por exemplo. Mas negócios como o seu foi muito bom, porque teve uma explosão aí de demanda e muitas varejistas brasileiras se prejudicaram por conta de estoque, porque em 2021 teve um boom de demanda e aí depois do segundo semestre de 21, 22, ficou um monte de estoque ali e tiveram problemas sérios financeiros. Foi o caso de vocês? Sinceramente não. Eu acho que, acredito que foi porque na Saint-Gobain temos uma cultura muito forte da gestão da caixa. E ficamos muito atentos, muito alertas para manter níveis de capital de giro muito baixos. Os objetivos que temos cada ano para a redução do capital de giro são objetivos muito exigentes. Temos feito um trabalho muito bom nos últimos anos, mas cada ano definimos objetivos ainda mais exigentes. Isso foi o que explica que, contrariamente a outros concorrentes, na Saint-Gobain esse problema não tivemos. Mesmo se a redução do número de transações ficou muito grande, porque estamos falando de uma queda de quase de 20%. Mesmo assim, o nosso nível de estoque foi saudável. A Telha Norte ela vai seguir, e muito importante para vocês, ou vocês pensam em uma possível venda? Não estamos pensando em uma possível venda. Eu diria que
o nível de exposição de Saint-Gobain do Brasil ao setor do varejo é suficiente. Eu não gostaria de aumentar, de elevar esse nível de exposição. E a prioridade da Saint-Gobain do Brasil é de expansionar, de crescer em outros negócios, nos negócios industriais, nos negócios onde Saint-Gobain pode continuar exercendo pode continuar desempenhando esse papel de líder da construção leve e sustentável. Nós estamos tentando de crescer em setores com um conteúdo tecnológico grande, em setores com um conteúdo de inovação grande, em setores onde a intensidade capitalística seja relativamente leve. É isso, onde estamos colocando agora o foco. Setores como as construction chemicals, não sei como falar essa expressão em português, desculpa. Isso é a prioridade. Química, é isso? A química da construção. A química da construção. Aí estamos desenvolvendo muito rapidamente. Então, bom, temos queremos ficar no mercado do varejo, é importante essa proximidade com o cliente final, para conhecer bem o cliente final, mas não desejamos acrescentar esse nível de exposição. Agora, a Saint-Gobain, ela anunciou em julho que substituiria o gás natural por biometano, que é um gás livre de carbono nas usinas aqui no Brasil. E vocês estão com um posicionamento de serem líderes aí em construção sustentável. Como vai ser essa transição rumo a uma construção verde? Porque você, inclusive, em respostas anteriores, você falou desse interesse do brasileiro, do consumidor de vocês, em produtos sustentáveis, né? Exato. Bom, eu acho que seria interessante explicar o conceito de construção leve e sustentável. O que é uma construção leve, né? Uma construção leve é uma construção de soluções, de sistemas e de materiais que precisam de menos recursos para ser produzidos. São sistemas, são soluções, são materiais que precisam de menos recursos para ser instalados. São sistemas, são soluções, são materiais que durante o tempo de vida deles vão trazer conforto, bem-estar para os usuários. Em termos de qualidade de ar, em termos de conforto térmico, em termos de conforto acústico, etc., etc. E, finalmente, são soluções, são materiais, são sistemas recicláveis, completamente recicláveis. Então, tudo isso tem uma contribuição muito positiva, porque você precisa de menos energia para fabricar essas soluções. Precisa de menos energia, menos recursos para instalar essas soluções. E isso tem uma contribuição neta em termos de redução de emissões de CO2 espetacular. Bom, então, você conhece o propósito da Saint-Gobain. O nosso propósito, que é compartilhado por todos os nossos empregados e que, para mim, é um elemento fundamental de motivação, nós falamos de fazer do mundo um lugar melhor, um lugar mais sustentável. Isso é uma espécie de slogan aí da empresa, né? É mais do que um slogan. Um slogan tem um conteúdo comercial. Quando nós falamos de fazer do mundo um lugar melhor, estamos falando de valores, de princípios fundamentais para nós. Nossa ação de cada dia e nossa ação no meio e no longo prazo está inspirado por isso. E você ficaria surpreso de ver os jovens que estão vindo para Saint-Gobain, e quando eu fico com eles e pergunto por que você escolheu trabalhar com a Saint-Gobain? E a resposta sistematicamente é essa, porque eu compartilho esse propósito, eu quero contribuir nesse propósito de fazer do mundo um lugar melhor. De forma consistente com esse propósito, a Saint-Gobain adotou um compromisso, de ser uma empresa neutral do ponto de vista do carbono, das emissões de carbono, até o ano 2050. Tá. Com objetivos intermediários, também muito, muito exigentes.
Então, isso é um trabalho permanente para mim e para minhas equipes. Ô Javier, você é formado em Direito, né? Você tem MBA e tudo, mas você é formado em Direito. Como um advogado formado parou na liderança, na presidência, já há algum tempo em outros países, de uma multinacional tão importante? Você acha que qual foi, talvez, a característica essencial que fez você ascender numa companhia presente aí em 76 países? É verdade que o meu perfil não corresponde exatamente como um líder, como um CEO de uma empresa com um conteúdo industrial tão forte como o conteúdo industrial da Saint-Gobain. Eu não tenho uma resposta clara para a tua pergunta. Eu acho que estou pensando nisso cada dia. Mas a minha receita foi muito simples. Eu acho que você precisa trabalhar duro, você precisa trabalhar com entusiasmo, você precisa ter uma atitude sempre positiva, apesar das dificuldades, e você precisa levar para a empresa uma visão original. Eu acho que essa contribuição eu tenho feita na Saint-Gobain, porque eu fiquei no mundo de engenheiros, com uma visão relativamente compacta, com uma visão relativamente monolítica. Agora falamos muito de diversidade, mas diversidade é isso também, é diversidade de background. Então, quando você coloca ao redor da mesa 20 engenheiros, em realidade tem um só engenheiro. Porque você precisa colocar um engenheiro, um advogado, um economista, é aí onde você vai ter uma diversidade de pontos de vista que vai enriquecer a conversa, que vai fazer de tudo isso uma decisão uma decisão melhor. Quem são suas referências, tanto na profissão quanto na vida? Você pode falar um nome de um empreendedor mesmo? Não precisa ser da Saint-Gobain. Pode ser qualquer outro empreendedor. Fala quem são as suas referências. Não, bom, como você falou, eu sou espanhol. Eu tenho muita admiração por Armando Ortega. É o fundador do grupo Inditex, com marcas muito conhecidas como Zara. Para você saber, o Armando Ortega é um cara sem formação. Ele começou sem formação. Né? Ele começou com apenas uma pequena loja lá na Galícia. E agora é um grupo de 25 mil milhões de euros, é um número mundial, e ele construiu esse império em apenas 30 anos. Então, essa capacidade de mobilização, essa capacidade de transformação é admirável. Eu sei quanto custa construir, crescer em uma empresa consolidada. A Saint-Gobain tem 360 anos, e mesmo essa empresa consolidada, com todos os recursos, é muito difícil atingir esses objetivos de crescimento. Imagine um cara sozinho lá na Galícia com uma loja, em 30 anos, número 1 mundial. Impressionante. Muito bem, uma belíssima de uma referência, viu? Agora, falando de Brasil, rapidamente, você viajou muito a trabalho e a lazer também, pode falar de lazer também. Sim. Quais foram os lugares que esse espanhol aí mais gostou no Brasil? Bom, eu adoro o Brasil. Vocês têm uma vantagem, que você pode ir por o país todo, é todo bonito, todo cheio de beleza. E francamente, eu falo sinceramente. Mas tem alguns lugares especiais. Eu adoro o Rio de Janeiro. Para mim, é uma das cidades mais bonitas do mundo. É pura beleza, puro dinamismo, pura alegria. Eu adoro. Gostei muito também das Lençóis Maranhenses. É único no mundo. Eu viajei por o mundo inteiro e jamais vi uma coisa tão especial. Você pode ter lá uma experiência quase mística, essa pura beleza em conexão com o universo. Eu adorei. Mas ainda tenho muitos lugares que visitar, e uma das
das missões que com minha esposa temos decidido de visitar e conhecer Brasil a fundo. Muito bem. Nós conversamos com o Javier, que comanda aí a Saint-Gobain, esse gigante no mundo todo, e que o Brasil, descobrimos através dessa conversa, tem uma representatividade muito significativa, né? Terceiro, né? No mundo todo, com 70 presente aí, a companhia presente em 76 países. Brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, Bruno. Foi um verdadeiro prazer.